Olá, vamos para uma reflexão. Quero ler aqui em Romanos capítulo 5, versículo 20. Até mesmo trabalhando, a gente tem algumas experiências e lembrando também dos versículos bíblicos, né? E eu estava trabalhando, fazendo limpeza da minha casa agora há pouco, e aí eu lembrei desse versículo, que é Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu estava limpando a casa, hoje eu fui comprar uns produtos de limpeza e comprei um produto que eu não conhecia. E aí eu coloquei só um pouquinho para limpar a casa, porque como eu não conheço, fico com medo de manchar o piso, né? E aí eu limpei, eu não vi diferença na casa. E eu falei, deve ser igual os outros mesmo. Normalmente eu limpo com um pouquinho de detergente e desinfetante e tal, para desengordurar, né? E esse produto é desengordurante. Aí eu passei pano na casa toda, aí na cozinha tinha alguns riscos na cerâmica, limpei, mas tudo muito normal. Aproveitei que eu tava limpando ali perto do fogão, lavei o pano, passei no azulejo, na lateral do fogão. Para minha surpresa, limpou muito bem, limpou mais do que de costume quando eu coloco detergente na água, enfim, outros produtos que eu às vezes uso para limpar o azulejo. E sem esforço algum, eu passei uma vez, deu aquela amolecida naquelas respingos, né, na parede, passei outra, limpou muito bem. E aí veio esse versículo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Veio isso porque a casa, ela tá suja de poeira, então assim, não tem sujeira visível, né? Se a gente andar descalço, a gente vai ver, quando olhar para a sola do pé, que tá com poeira, alguma coisa nesse sentido. Mas não é nada visível. Então, eu limpei a casa e não percebi que o produto é bom. A cozinha do mesmo modo, só tinha alguns riscos, mas nada exagerado para que eu visse a eficiência do produto. E quando eu passo na parede onde estava visível a sujeira, eu pude perceber que o produto é bom. E ao lembrar deste versículo, o que eu quero compartilhar nesse vídeo? Trazendo para as nossas vidas, né? Muitas das vezes nós não observamos ou não reconhecemos a graça de Deus na nossa vida, porque muitos de nós nos achamos bons demais. E quando uma pessoa se acha boa, ela não percebe que a graça do Senhor está sobre a vida dela e que ela só é o que ela é, o que muitas coisas ela deixa de fazer por causa da graça, por causa da misericórdia do Senhor, as coisas ruins que a pessoa deixa de fazer. E aí, quando uma pessoa que não tem pecados que chamam muita atenção, que todos nós temos pecados, né? Mas tem coisas que no dia a dia passa desapercebido. Então, logo, se passa desapercebido, nós também não lembramos com frequência da graça de Deus na nossa vida, do favor dele na nossa vida, que é a salvação. E às vezes nós deixamos de glorificá-lo nas pequenas coisas que nós fazemos. A Bíblia diz que em tudo devemos dar graças ao Senhor. E quando uma pessoa comete pecados mais sérios, comete pecados visíveis, né, as pessoas que estão à volta, a si próprio, e quando essa pessoa começa a resolver esses pecados, a solucionar no sentido de deixar de fazer, deixar de falar, isso torna visível mais do que quando uma pessoa comete pequenos pecados. Quando eu digo pequeno, porque o pecado não faz diferença de tamanho, consequência sim. Pessoas podem pecar no oculto, somente o Senhor sabe. Então não vai fazer diferença para aqueles que estão à volta. Foi o que aconteceu com o piso da casa toda. E estava com poeira? Estava, mas não estava visível. Então não chamou atenção a ação do produto. A ação do produto só foi visível no lugar onde estava sujo. Então esse versículo, onde abundou o pecado, onde tem pecado demais, também demonstra uma graça sobre aquela vida. E é visível, ela se destaca, né? Porque assim como a lei, ela foi instituída para
para que a transgressão fosse ressaltada, fosse destacada, fosse evidente, assim a graça de Deus também se torna mais evidente na vida daquele que peca mais. Então, com isso, nós devemos pecar? Podemos pecar? Não, porque mesmo achando que pecamos pouco, nós estamos pecando, nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. Então, quando nós reconhecemos a graça do Senhor, logo desejamos e esforçamos para pecar menos. E essa graça superabunda na nossa vida quando e como? Quando nós ainda não conhecemos a palavra do Senhor, ou quando, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, damos um deslize de pecar, de fazer ou falar algo inconveniente. E aí a graça do Senhor é sobre a nossa vida. Então, nesse vídeo é isso que eu queria compartilhar. Como nas pequenas coisas do nosso lar, no nosso trabalho, o Senhor traz à nossa memória a palavra dele. E é uma coisa maravilhosa. Nas pequenas coisas ele mostra, olha filha, olha filho, a diferença da minha presença na sua vida. Olha quão eficiente é a minha presença, foi o meu sacrifício naquela cruz. E mesmo quando você não se achar pecadora, lembra de que eu estou ali, eu estou te purificando, porque a minha casa não estava suja no sentido de ver sujeira, mas se deitar com uma roupa branca no piso, ia perceber que estava com um pozinho, ainda mais de asfalto. Então eu ia perceber, agora posso deitar no chão que não vai sujar. Então, mas mesmo sem ver, não quis dizer que não estava sujo. Mas onde estava muito sujo, eu pude perceber a eficiência do produto. O Senhor não é um produto, o Senhor é um ser maravilhoso, é um ser poderoso e Ele transforma a nossa vida. Então, nesse vídeo, para nossa reflexão, não importa como você se encaixa nessa situação de muito sujo, pouco sujo, muito pecador, pecadora ou pouco pecador, pecadora. Mas a graça do Senhor é sobre a sua vida. E a graça do Senhor é do tamanho da sua necessidade. Então creia, não importa como você se encontra hoje, o Senhor, Ele tem o poder, a capacidade de te purificar. E detalhe, se você tem andado reto diante do Senhor, não se glorie nisso, porque você continua pecando, errando e precisa da graça do Senhor. Não se ache melhor do que aquele que o pecado está evidente, porque o Senhor é o mesmo que limpa aquele pecado que está muito evidente, mas limpa também o pecado que às vezes está oculto no seu coração e você não se deixa transparecer. As pessoas que estão à sua volta às vezes não sabem do pecado que está em oculto, o pecado que está no seu coração, mas o Senhor nos conhece. Ele sabe muito bem dos nossos pensamentos, Ele sabe muito bem dos nossos desejos, das nossas atitudes e Ele sabe a necessidade de cada um de nós. Então, a reflexão desse vídeo é: onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Não importa em qual condição você se encontra hoje, mas a graça do Senhor é sobre a sua vida, é sobre a nossa vida. Então que nós possamos ser gratos ao Senhor e que possamos glorificar o nome do Senhor, porque a Ele seja dada a honra e toda a glória. A nós cabe reconhecer que se somos o que somos, se temos evitado de pecar, é porque a graça dele está sobre a nossa vida. Ele é o agente que purifica, ele é o agente que nos limpa, que transforma, que tira toda a impureza, toda a sujeira e nos dá uma perspectiva, ele nos dá, eu tô olhando para o piso, porque fica diferente, mesmo não tendo diferença no sentido de marcas, mas a gente percebe um chão liso, assim é a nossa vida. Por menos que nós pecamos, quando o Senhor trabalha na nossa vida, aqueles que estão à nossa volta, por menos que nós erramos, as pessoas vão perceber quando nós permitimos que o Senhor transforme a nossa vida. Então, que o Senhor te abençoe, que Ele continue transformando, te purificando, assim como a minha vida também, para que possamos. E também a limpeza, essa limpeza, ela traz um bom cheiro, né? Assim, então que possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que o Senhor te abençoe.